Quando nós pensamos em investir, nós precisamos olhar para a nossa vida financeira antes. Sem dúvida. Para que a gente não tome uma decisão e se dê mal. A questão toda é que eu preciso saber como é que está a minha situação financeira, porque eu não posso comprometer o meu dinheiro. Geralmente, os investimentos, eles têm vencimento. Se você tirar antes do prazo, você vai perder em vez de ganhar, certo? Então, eu preciso, assim, eu tô tentando falar da forma mais simples possível, né? Você precisa conhecer a sua vida financeira, você precisa, primeiramente, se eu tenho, por exemplo, Alexandre, se eu tenho dívidas, eu digo no sentido de inadimplência já, num nível de inadimplência, eu não estou conseguindo pagar, eu tenho contas atrasadas, meu nome está no SPC, Serasa, como é que eu vou pensar em investir? Sim. Por quê? Porque quando eu pensar em pagar essa dívida, esses juros vai estar muito maior do que os investimentos podem me retornar, entende? E para que eu possa iniciar o investimento, eu preciso o quê? Entender essa questão de que eu não posso estar inadimplente, porque os juros da inadimplência para pagar, para quitar essas dívidas são maiores do que eu vou receber no investimento. Um outro aspecto também é a questão de empréstimos e financiamentos, que nem eu falei, que são juros maiores do que eu recebo nos investimentos, então eu preciso analisar essa questão. E também tem um outro aspecto. O aspecto de que, quando eu penso em investir, eu posso, Alexandre, por exemplo, você não tem dívidas, você não está inadimplente, você não tem financiamento, não tem empréstimo. Só que você não tem nada poupado, nada guardado. Você não tem um fundo de emergência. E aí, se você tiver algum problema, você vai pensar o quê? Você vai ter um dinheiro lá guardado e você vai ter que tirar. Sim. Entendeu? Então, de certa forma, a poupança é algo necessário para emergência. Né? Quando eu penso em investir, eu preciso pensar principalmente nesses três aspectos. Inadimplência, empréstimos e financiamento, e essa questão de você não ter dinheiro guardado e você precisa estar preparado para os dias ruins. Sim. Os investimentos, geralmente, principalmente, eles têm uma data de vencimento. Sim. São situações de médio e longo prazo, né? Isso, até tem de curto prazo. Se você sofreu um acidente qualquer, né? Acidente que eu quero dizer é acidente financeiro, né? Isso. É um carro que quebra, que hoje em dia tudo sai caro, né? Tudo sai caro. Tudo sai caro. Você pode, por exemplo, investir, usar esse fundo de emergência, que o ideal, né, falando sobre esse fundo de emergência, o ideal é que se você for de carteira assinada, CLT, você tem aí 6 meses do teu custo fixo, ou seja, de quanto você gasta no mês. Você calcula quanto você gasta no mês, multiplica por 6, e este valor ele tem que estar guardado. Não precisa necessariamente estar numa poupança, porque eu não recomendo. Eu recomendo que na poupança você tenha o dinheiro que você vai usar no máximo em 1, 2 meses. Porque, como eu falei para você, não tem retorno. O rendimento da poupança se comparado a, por exemplo, o que está sendo ofertado pelos bancos os bancos de investimento. Mas, enfim, a questão toda é que eu preciso, então, calcular, guardar esse dinheiro, pode ser, por exemplo, no Tesouro Direto, também vou falar sobre isso. Quando eu tenho esse dinheiro poupado, então, meus 6 meses, se você é um servidor público, 3 meses, é mais ou menos uma estimativa que a gente coloca, né? Mas se você, como no teu caso, se você é um empreendedor, aí é uma outra questão, aí você precisa ter um pouquinho mais de tempo, pelo menos 1 ano. Então você vai pegar a sua renda fixa, vai calcular o teu custo fixo, multiplicar por mais ou menos 12 meses, e então colocar numa aplicação que seja de liquidez diária ou imediata. A poupança ela tem uma liquidez imediata. Como assim? Você pode tirar a hora que você quiser. Você vai no banco e você tira esse dinheiro. Mas existem outras aplicações que são melhores que a poupança. Eu estou dizendo Tesouro Direto, Tesouro Selic, por exemplo, que é o mais utilizado para isso.